Olá, bom dia. Estou voltando aqui para começar uma nova série de conversas, um novo projeto que se chama Como se escreve isso? E vou começar falando de um dos gêneros literários aí com o qual eu mais, digamos, tenho trabalhado nos últimos anos. Oi, Daniel. Bom dia, prof, é ótimo. Bom dia, que bom que você está aqui. Um dos meus mais fiéis companheiros de live ao longo dessa jornada aí, né? Bom que você tá aqui. Então, aí a ideia é a gente fazer conversas. É claro que, como nos outros projetos que eu fiz aqui, a gente sabe que vai se adensando, né? Essa troca, e as pessoas, enfim, vão sabendo que eu tô aqui, vão vindo. A ideia é que a gente possa conversar sobre diferentes gêneros literários. E a gente vai começar com dramaturgia hoje. E aí vai ser sempre assim, às 11 da manhã, às quartas, e nas quintas, às 11, com outras pessoas falando sobre o universo das letras, da escrita, enfim. Então, a ideia é que a gente possa falar um pouquinho aí desse início mesmo, né? Como é que se escreve, como é que se começa a escrever uma peça, como é que é isso? Uma das questões que sempre se coloca, acho que hoje menos, mas assim, ao longo desses 16 anos que eu dou aula de dramaturgia, essa confusão um pouco, né, entre dramaturgia e representação, né? A gente não é um país que tem a tradição de ler e de escrever, e muito menos de estudar, de sistematizar esse estudo no texto do teatro. É uma coisa que eu sempre falo também, que tem muitos gêneros, muitas formas de se escrever dramaturgia, que esse entendimento da dramaturgia como gênero literário é uma das possibilidades, que a dramaturgia, que é esse gênero tão específico e tão caudaloso, tem. Tem muitas formas de se escrever, e não só de se escrever, como de se entender a dramaturgia. Então, eu trabalho sempre nessa perspectiva da dramaturgia como gênero literário, no sentido desse pensamento da dramaturgia que tem uma existência no papel, que ela pode ser pega depois aí, né, na mão, e pode ser pensada e estudada como a literatura de modo geral. Não é a única forma, é muito importante da gente saber isso, diferenciar isso. A ideia também não é falar, é isso, né? Olha, é assim. Eu falo que pro bem e pro mal, o bom da literatura é que não tem fórmula, né? E todo mundo que tenta uma fórmula não consegue. Temos aqui, ó, querido Wesley Barbosa, que acabou de lançar mais um livro, um grande e bravo escritor. Bravo nesse sentido da palavra em italiano, né? Assim, aguerrido escritor. Que sabe bem, né? Não tem uma fórmula, mas a gente pode, sim, eu sempre falo nas minhas aulas, a gente tem ferramentas, e cada gênero literário vai nos dar ferramentas diversas para a escrita, para essa vivência da escrita e, portanto, da leitura. Bom dia, Wesley. Bacana você estar aqui. E a dramaturgia tem algumas dessas ferramentas, né? E elas podem ser digamos aí, manejadas de diferentes maneiras, né? A dramaturgia, por exemplo, aquela que é feita no palco, no calor do momento, ali, que no papel ficam algumas marcas, digamos, né? Uma espécie de roteiro dramatúrgico, que é outra coisa que se confunde muito, né? A questão de roteiro com dramaturgia, com peça, com escrita dramatúrgica. Então, essa é outra forma de se escrever dramaturgia, e tem várias, né? A concepção, a ideia dessas conversas que a gente vai ter aqui ao longo das próximas semanas é a dramaturgia pensada mesmo como gênero literário, nesse sentido dela ter essa existência no papel. É interessante a gente pensar, eu sempre falo que a dramaturgia ela é um gênero lacunar por definição. Claro que todo gênero literário é lacunar, no sentido dele deixar um espaço, né, para a existência desse leitor. Eu conversei aqui com a Ana Carolina, esqueci o sobrenome dela, que trabalha com a questão da leitura, e ela falou muito isso, né, dessa existência desse outro, né, que só se complementa, na verdade, com a relação desses dois. Então a dramaturgia ela não vai se complementar, quer dizer, ela não vai, digamos assim, só existir, ter a sua existência plena quando ela estiver no palco. Essa é a diferença um pouco dessa ideia dessa dramaturgia
enquanto gênero literário. Ela tem uma existência, uma vivência plena. Quer dizer, se você pegar uma peça, seja ela qual for, bem estruturada no papel e ler essa relação com esse texto, ele vai se dar por completo, né? Não é só no palco que isso se dá. Como a gente não tem muita tradição de ler e de pensar e de analisar dramaturgia, isso não é uma questão só pessoal, né? A gente não tem dramaturgia nas escolas, mesmo em faculdade, muitas vezes eu brinco, mas é verdade que na letras não se lê dramaturgia porque é teatro, no teatro não se lê dramaturgia porque é literatura, e a dramaturgia fica aí nessa espécie de limbo, né? Então, como a gente não tem muito essa tradição mesmo de leitura de texto, né, de texto teatral, parece que ela só tem essa existência plena no palco. Claro que daí vem essa estranheza, esse estranhamento, essa diferença que eu acho muito instigante da dramaturgia, que é o fato de que ela tem essa existência plena no papel, essa concepção de dramaturgia sobre a qual eu tô falando aqui hoje, mas ao mesmo tempo ela tem essa possibilidade, essa potência de estar também no palco. É como se ela tivesse, é uma espécie de dupla determinação, né, como diria aí a filosofia dialética, sobre a qual a gente vai falar um pouco, acho que não hoje, mas um pouco mais pra frente, essa dupla determinação mesmo, né? Então ela tem essa existência que se dá plenamente no papel e ao mesmo tempo essa potência, o palco como vir a ser da dramaturgia, dessa dramaturgia de cunho, digamos, literário, de gênero literário, que ela tem esse vir a ser também no palco, ou seja, ela está plenamente presente no papel, mas ela pode também ter essa vida aí saindo dele, né, se projetando para fora do papel. Espero que não tenha ficado muito hermético o que eu tô dizendo, acho que não. Se vocês quiserem falar coisas, eu tô fazendo essa live, que live ao vivo, mas para quem for ver depois, a maior parte das pessoas vê depois, vocês podem também deixar perguntas, questões, eu vou estar ligada nisso. Eu vou também colocar no meu canal do YouTube, Simplificando a Escrita com Paulo Otran. Então aí, para quem tá vendo gravado, pode perguntar, fazer questões, inbox, embaixo, onde for, e a gente conversa mesmo depois, tá bom? Essa live, esqueci de falar no começo, vai estar no ar por uma semana. Então, depois de uma semana, semana que vem, eu volto para fazer outra live. Essa é tirada do ar, e assim a gente vai aí durante algumas semanas. Então, espero que tenha ficado um pouco claro essa ideia, né, sobre a dramaturgia, sobre a qual a gente vai conversar aqui esses dias, essas semanas. Então, dessa proposição que falamos aqui. Por que eu tô dizendo isso? Porque é sempre uma polêmica, né, a gente determinar alguma coisa, né, como dramaturgia é assim. Ela é assim tanto quanto não é assim. E sempre que você determina alguma coisa, vem alguém faz algo muito diferente e modifica aí toda essa percepção, né. Mas há sim uma possibilidade da gente poder pensar na dramaturgia enquanto esse gênero literário que ela também apesar de ser muitas vezes esquecida, se esquece isso. Outro dia eu fui ver aí um curso que estão fazendo sobre gêneros literários, tem todos, dramaturgia não está. Aqui ela está e sempre estará. Então a ideia da gente conversar hoje é um pouco sobre esse início, exatamente porque é o primeiro dia desse projeto. Como é que se escreve isso? E também é uma brincadeira, né, com essa pergunta, porque ninguém sabe exatamente como se escreve isso. Mas a ideia é a gente pensar um pouco como começar, né? Sempre que eu dou o curso, muitas vezes essa questão, né? Tanta coisa para dizer, tantas possibilidades. Como é que a gente sai de uma ideia de uma peça, algo que também muitas vezes parece impossível, ou algo, nossa, eu vou escrever uma peça. Muito também como eu estava falando, essa confusão entre dramaturgia e palco, né? Muitas vezes a gente vê aí, sei lá, nesses tempos duros, né, as pessoas que estão indo, aí eu ouço falar Tarcísio Meira, né, um expoente da dramaturgia, sempre fica um pouco na minha cabeça. O Daniel disse que travou? Pra mim não travou. Travou pra todo mundo que tá aí? Ou só pro Daniel? Voltou, Daniel? Pra mim tá bom. Eita. Tá conseguindo ver agora? Engraçado que... Será que só trava quando... Eu só vejo quando trava com os outros, talvez, né? Fala se consegue ver. Se travou, não. A Eva tá falando. Ah, então tá bom. Então acho que foi só pra você, Daniel. Obrigada, viu, por avisar e obrigada, Eva, por dizer. Então essa confusão, né? Então a ideia é a gente pensar um pouco dessa... voltou sim, o Daniel falou, bom. Dessa diferença aí, dessa linha tênue, mas dessa existência plena que ela tem também por si mesma, né?
E aí, como é que faz, então? Qual a ideia, né? Como é que... essa é sempre uma grande questão. O Marcos está dizendo normal. Ótimo. Para se inscrever, né? O que é esse primeiro passo? E aí que vem uma questão que eu acho que é muito importante, e quando a gente for conversar sobre os outros gêneros literários, a gente vai ver que é muito semelhante também, que é o fato de que não há digamos assim, um jeito certo de se começar, né? E eu acho que isso é muito importante, porque pode parecer meio, talvez assim, mas essa questão não é tão relevante para quem não escreve, mas para quem escreve, quer principalmente escrever uma peça, que é um gênero tão... Eu falo que é exigente, assim como a poesia, né? Não que os outros não sejam, mas tem uma forma, um jeito, né, muito específico aí da dramaturgia, que eu acho que faz ela se assemelhar um pouco à poesia, que às vezes, principalmente no primeiro momento, você fala, e agora o que eu faço? O que eu faço daqui pra frente? E tem várias possibilidades, né? Eu vejo muito também essa ideia de ter que se ter uma estrutura, né? Algo que também vai levar muito a dramaturgia aí nessa semelhança com o roteiro cinematográfico. A gente mais pra frente vai falar sobre roteiro também. Tem muita diferença entre essas duas linguagens, né? Como elas se assemelham de certa forma, e agora, né, com esse boom aí dos streamings, das séries e tal, tem uma confusão muito grande, tanto que muita gente que vem fazer aula de dramaturgia fala, então o roteiro cinematográfico, peça dramatúrgica, né, peça teatral, essa linguagem dramatúrgica. E é claro que a gente tem aí, né, a gente muitas vezes olha pra peça e consegue enxergar, né, falar, isso aqui é uma peça. É uma forma de se escrever, tem muitas outras, né? Mas o que então faz, como é que a gente começa, né? E aí vem a grande maravilha, não tem uma forma certa de se começar a fazer uma peça, né? Tem algo aí da dramaturgia que chama canovaccio, que é uma palavra italiana, já vem de muito tempo, que é aquilo, digamos, uma estrutura, né? Você faz uma estrutura da peça, você pensa nos personagens, você faz uma espécie de outra palavra importante nessa estrutura que chama gênese, né? Que é o fato de você contar um pouco a história pregressa dos personagens, estruturar um pouco esse começo, meio e fim, e então partir para a ação, né? O roteiro cinematográfico tem muito isso. Partir para a ação da escrita. E aí eu lembro muito do Antunes Filho, grande diretor com quem eu pude trabalhar uns anos na dramaturgia, e ele falava assim, se você sabe onde você tá, por onde você vai passar e onde você vai chegar, por que você vai? Eu adoro, eu nunca esqueço essa frase do Antunes. E ele dizia muito que a gente escrevia com esse atrás aqui do olho, né? Essa parte aí da cabeça, digamos, que a gente não domina muito, né? Ou seja, um pouco essa ideia do inconsciente aí, psicanalítico, né? Que ajuda muito a gente na hora da escrita. O que eu tô querendo dizer? Pode ser que sim, né? Eu conversei com algumas pessoas ao longo dessas muitas conversas que eu tive por aqui, que me surpreenderam dizendo que realmente fazem isso. No fundo, é a minoria das pessoas que faz isso, porque é muito, às vezes, caótico, né, essa possibilidade da escrita. E o que eu sempre digo que o mais importante é esse primeiro passo, ou seja, de que jeito que você vai começar? Começando. Mas que óbvio, é óbvio, mas quando a gente vai escrever, muitas vezes não é. Então, a ideia um pouco aqui é falar que o começo da escrita de uma peça não se desassemelha ao começo de uma escrita de qualquer outro gênero literário. Marcos disse, bom isso do Antunes, para tudo na vida, né, Marcos? Eu também acho. Então, como essa estrutura não é hermética, mas mais específica, algo que tem aí uma cara, né, assim como uma poesia, muitas vezes dá essa insegurança, como se tivesse que aprender algo antes, né, se tivesse que, sei lá, fazer um curso, ou entender uma técnica para poder, então, ir para a peça. Isso não é uma nem duas pessoas, muitas mesmo, né? Muita gente também não escreve uma peça por isso, né? Então, a ideia é um pouco a gente poder dizer aqui que não é verdade que há necessidade de ter um jeito certo de se iniciar uma peça. Você tem que ter a estrutura feita ou conhecer muito essa estrutura para poder, então, andar perto dela, né? Assim, dentro dela e ir um pouco delimitando muito esse universo. Tem aí, como qualquer outro gênero literário, aquilo que a gente sempre fala, que tem que soltar a mão, tem que ir, né? E ir talvez aí titubeando, encontrando essa maneira de se escrever dramaturgia. Eu sempre falo das ferramentas que tem na dramaturgia, que eu vou falar aqui hoje, começar esse nosso começo, abertura, esse portal de abertura dessas conversas sobre como se escreve isso, como se escreve dramaturgia, que é ação dramática, conflito, personagem, diálogo e rubrica. São 5 ferramentas assim que a dramaturgia nos dá, de novo.
pensando nesse tipo de dramaturgia sobre o qual eu estou falando aqui, e pensando que as coisas também estão presentes pela ausência, ou seja, vai ter peças que não vão ter alguns desses elementos. E aí quando você vê uma peça, por exemplo, isso é muito possível, sem diálogo, você diz, nossa, esta é uma peça sem diálogo. Ou seja, o diálogo está lá pela sua ausência, né? Porque eles são constitutivos da ideia de gênero literário dramatúrgico. Ou seja, quando eles não estão, eles estão pela ausência. O Daniel tá dizendo, Paula, não tem jeito, tem que pôr os óculos aqui. Paula, com relação a essa fala do Antunes, você quer dizer que não se parte de uma estrutura, quase um roteiro do que se vai escrever para começar? Então, Daniel, o que eu tô querendo dizer, que o Antunes dizia, é que não há essa necessidade. Por exemplo, para ele, se você faz esse Canovaccio, você já não tem interesse, porque no fundo, o que o Antunes tinha muito como artista era a questão do processo, da busca, né? Então, ele chegava, e eu vi isso, eu tava lá, ele chegou a ensaiar há 4 anos uma peça. Ia fazendo outras coisas, e a peça ia indo, né? Ele era muito intuitivo, então quando ele falava de dramaturgia, ele achava, assim como tudo na arte, que tinha uma descoberta, e que a descoberta era o próprio percurso. E muitas vezes se dá quando a gente escreve, né? Eu sempre digo que, na verdade, essa estruturação, para muitas pessoas, se dá no segundo momento, que é tão importante quanto esse começar, sobre o qual a gente está falando aqui hoje, né? Que é a reescrita, que é o momento de você olhar para, digamos, aquela massa toda e dizer, o que eu fiz? O que é isso? Né? E aí você vai ter, sim, que entender, você vai ter que refletir, você vai ter que fazer escolhas. A escolha do dramaturgo, assim como do poeta, na maior parte das vezes, é por cortar, por deixar, né? Por ir tirando, digamos. Tem aquela frase, desculpa, famosa, acho que é do Michelangelo, né? Que a escultura já está dentro da pedra, né? Que o escultor ele só vai lá e descobre a escultura, ela já existe. É um pouco isso, né? De desbastar aí a linguagem. Então, é um pouco isso, assim, o segundo momento como esse momento dessa estruturação. E o primeiro momento como essa busca da própria história na história. Sabe aquela frase famosa, né? Caminhante não há caminho, caminho se faz andar. Um pouco nesse sentido que o Antunes tinha como artista. Isso que ele passava um pouco também em relação à dramaturgia, né? Porque como a escrita a gente tem como ferramenta as palavras, né? A gente tem a linguagem, não só as palavras, como a linguagem de um modo geral. A gente fica um pouco, né? Como é que a gente vai, digamos aí, trabalhar com essa argila que não se deixa moldar tão facilmente, né? E aí fica um pouco de, talvez, medo de se jogar nesse sentido. E nem todo mundo vai se jogar. No fundo, o que eu tô dizendo tem muitas possibilidades. Mas essa necessidade de ter uma estrutura, eu acho que quando se fala de dramaturgia, fica um pouco mais presente na cabeça de muita gente, né? Porque é uma linguagem, como eu falei aqui desde o começo, que a gente não tem tanta intimidade como as outras, né? As outras linguagens, os outros gêneros literários. Então fica um pouco... Então eu só tô querendo dizer, assim, nessa pergunta do Daniel, que não é necessário, né? Você pode fazer isso, por exemplo, na reescrita, um segundo momento. Aí, em algum momento, você vai ter que olhar, estruturar aquilo, entender e dar uma cara, enfim, vai ter que fazer escolhas. Mas como a gente está falando hoje aqui dessa possibilidade de começo, né, que é muito complicado para muitas das pessoas, né, muitos alunos aí, muitas pessoas com as quais eu converso, tem essa questão, mas o que eu vou ter que fazer, né? Então, é isso. E quando você fala de roteiro... isso, é como se tivesse uma certa confusão entre o roteiro cinematográfico e a escrita teatral, a escrita dramatúrgica. Eles são, digamos, parentes, mas não é a mesma coisa, né? A estrutura do roteiro cinematográfico, ela é muito mais, digamos assim, determinada, né? Até porque ela tá ali feita muito, e isso quem me disse foram alguns roteiristas que vieram aqui. A gente vai retomar um pouco essa conversa mais pra frente, até porque eu quero aprender muito sobre isso, porque roteiro cinematográfico ainda é bem mais misterioso pra mim, não tenho tanta intimidade. Essa questão de que você tem que pensar em tudo ali, porque aquilo vai ser feito no set, né? Então, se você já no roteiro tem essa possibilidade de ir ali, digamos, mastigando as coisas, principalmente as coisas que vão estar ali nas rubricas, que tem até outro nome no roteiro, que eu não me lembro agora, e as indicações, isso já vai muito mais claro, entendeu? Para esses diferentes profissionais que vão trabalhar com esse roteiro.
Claro que no teatro a gente também tem isso numa menor escala, mas a ideia é exatamente que a dramaturgia, ela tem, a gente está falando aqui da dramaturgia como gênero literário, ela tem essa vivência no papel. Então a ideia é que o dramaturgo ele possa expandir um pouco, sabe? É um momento mais assim de liberdade que o dramaturgo tem na hora que ele vai escrever. E muitas vezes as pessoas ficam amarradas exatamente por isso, sabe? Não, mas isso aqui não pode, aquilo não pode, não, isso aqui... o que eu digo sempre é vai, entendeu? Vai, porque muitas vezes na linguagem dramatúrgica as coisas simbolizam outras, né? E a gente pode dar... O palco, no fundo, ele é um lugar de... simbólico, não é tão... Eu tô falando aqui... Mas assim, dá pra gente simbolizar muito mais, né? A gente fala muito que na dramaturgia, no palco, o todo vem pela parte, né? Então, se você pega algo, né, sei lá, um óculos, aí você já vai pensar quem é essa pessoa, se ela escreve, se ela é isso, se ela é aquilo, enfim, se é mais velha, se tem problema. Uma coisa puxa a outra, né? Então, o todo vem, a parte traz o todo, né? Então, o que eu gosto de enfatizar um pouco é que esse momento do dramaturgo com papel é um momento em que ele pode expandir e não ficar tão preocupado em que tudo se encaixe tão perfeitamente como muitas vezes no roteiro cinematográfico tem essa necessidade. Mas a gente vai falar com roteiristas e conversar mais sobre isso. A Cláudia está dizendo muito clara a sua explicação sobre o confronto com o processo do começo. Ah, que bom que ficou clara para você. A ideia é um pouco essa, então, né? Que a gente possa entender que tem ferramentas possíveis que estão à nossa disposição. A gente pode trabalhar com elas, inclusive pela negação, no sentido de falar, bom, eu não quero fazer isso. Uma outra coisa que eu falo muito, que eu acho importante a gente ter claro, é que o dramaturgo não é um fazedor de diálogos. Então, nesse sentido que a gente está falando das ferramentas estarem presentes às vezes pela negação, o que o dramaturgo faz? Ele organiza ações dramáticas, sobre as quais a gente vai falar com mais vagar mais pra frente. Ele é um organizador de ação, né? Ele é um criador de mundo aí, que vai se dar por meio de ações, e ele vai organizar essas ações. Então, organizar e criar, né? Nessas ações. O Manogon, cheguei um pouco atrasado, mas cheguei. Que bom, Manuel. Então, nesse sentido, é que a gente tem que pensar que essas ferramentas estão ao nosso dispor, digamos, né? A gente vai usá-las para algo, usá-las para estruturar e para criar esse universo. E não elas vão nos usar, ou a gente tem que ficar preso, desesperado, né? Assim, dizendo, nossa, mas se eu não entendo exatamente isso, eu não posso escrever. A outra questão, logicamente, que não tem como não dizer isso, é ler, né? Assim, de novo, eu gosto muito, os cursos que eu dou, as palestras, essas conversas que eu tenho aqui, e mesmo quando eu falo com outras pessoas, a ideia é a gente poder revisitar esse óbvio, aquilo que é claro, né? Porque muitas vezes a gente deixa eles muito para trás, né? E vai complexificando coisas que não são complexas, né? Então, uma das grandes questões para a gente poder entender um pouco esse universo é ler dramaturgia. É ler dramaturgia. Ó, tô vendo aqui que o Bruno tá aqui, lá da Livraria Ponta de Lança, vou conversar com ele amanhã. E aí, comprar livros, e pegar livros, e tem coisas aí também, PDFs, tem tudo que é, enfim, ler dramaturgia, né? E ao teatro, que agora, voltando aos poucos, tem muita coisa também aí na internet. O Marcos tá dizendo, os gatos ficam desligando meu celular. Hoje as minhas não estão por aqui. Os gatos são terríveis, né? São bons personagens também. Então, vai ficar gravada, Marcos. Você pode ver depois as partes que os gatos não deixaram. Essa ideia também de ter familiaridade, né? Isso que eu sinto muito também com as pessoas quando vêm, às vezes, fazer curso, querem chegar mais perto. É uma certa falta de familiaridade. Porque, como eu falei desde o começo, né? A gente não é tão afeito assim, a ler textos, né? A gente lê pouco, e quando lê muita coisa que também não é em português. Maravilhoso ler literatura estrangeira, não imagina, né? Ler Shakespeare, ler os gregos, ler, enfim. Mas tem algo aí que eu sempre reitero, vou reiterar de novo, que é o fato do quanto ajuda quem quer escrever, ou mesmo quem quer estudar, quem quer estar perto, ler textos contemporâneos brasileiros. Então, tem muitos bons dramaturgos contemporâneos brasileiros. É muito bacana ver como se pensa esse universo da dramaturgia no momento como o nosso, por exemplo. Tem algumas editoras como a Patois,
esqueci o nome da outra, que só tem muita coisa de dramaturgia, que é da Isabel Diegues, lá do Rio. Esqueci, depois eu ponho aqui embaixo. Tem muitas não, mas tem algumas realizações que estão publicando dramaturgia. Então é bacana ir atrás e ler dramaturgia contemporânea e ver como que essa linguagem é trabalhada, né? Como é que tem essa existência no papel, como é que se coloca a dramaturgia no papel, de que jeito que ela se estrutura, né? Como é que é a cara dessa dramaturgia contemporânea, o quanto se trabalha essas ferramentas de maneiras diversas e muitos gêneros também de dramaturgia, né? Então, quando eu estou falando aqui desse gênero, dessa dramaturgia como gênero literário, isso também não encerra exatamente uma forma de se escrever, né? Você pode ter isso com gênero dramático, com gênero épico, com poesia, usando ou não usando rubrica, enfim, muitas possibilidades diferentes e abrem um leque. O que para quem está começando a escrever dramaturgia muitas vezes dá um pouco de pavor também, né? É mais fácil quando tem uma caixinha, né? E fala, bom, olha, é isso. Mas o bacana também é saber que é isso e também não é isso, e também há outras coisas, há descobertas, né? Eu acho que quando eu falo essa fala aí do Antunes é muito por essa possibilidade de processo, que é outra palavra que quando eu sempre assim ponho em negrito, processo, né? É um processo de descoberta do que se está escrevendo, é um processo de descoberta dessa linguagem. Então há que se ter um pouco de calma, né? E eu brinco um pouco, mas é isso, um pouco de fé no processo, um pouco de fé na narrativa. Principalmente quando a gente vai escrever uma peça, né? E a Eva tá aí, tá escrevendo peça, né, Eva? Não, a gente quer, às vezes, chegar logo no fim. Javali, obrigado, Manuel, isso mesmo. A editora Javali, que tá publicando muita dramaturgia contemporânea brasileira, os grandes autores que a gente tem. Vão lá no catálogo, comprem o que puderem, vão lendo, que é muito, muito importante também, né? Essa publicação, é algo raro, que acho que cada vez tá rolando mais. Então, uma coisa que eu falo muito para quem tá começando também é escrever cenas curtas. É muito bom. E a segunda coisa, muito necessária, o Nando, adoro as lives, aprendo muito. E aí, querido, isso foi muito boa a live que eu fiz com você também, a Eva. Ler em voz alta. Então, são coisas simples, coisas óbvias, coisas que a gente muitas vezes não dá bola, né? Que é, por exemplo, ler em voz alta. Dramaturgia, não dramaturgia. E ouvindo o som das palavras. Mas ler dramaturgia em voz alta é algo um pouco viciante. Você pega uma peça e começa a ler, você vai querer ler muitas. Porque é muito, muito divertido, na verdade. E é muito... Aquilo salta, né? Assim, se você puder ler com alguém, então... Marido, amiga, mulher, enfim. Quem for aí, filho... A mãe, é muito bom, porque você vai conseguindo de fato ouvir. A dramaturgia, ela tem, assim como a poesia, uma cadência, né? Ela tem um ritmo, toda a literatura tem. Mas aqui é coisa mais exigente, né? Uma fala muito longa, aquilo que a gente chama de bife, algo que a gente vai falar também sobre essa palavrinha aí uma vez, só dela, que é a querida verossimilhança, é uma das coisas mais importantes de se escrever. Então, tem uma cadência, tem um jeito, e isso vai, como não tem uma regra no sentido de isso tá certo ou tá errado, é algo que é intuitivo. E quanto mais você lê, quanto mais você vir peças, quanto mais discutir sobre isso, ler teoria e tudo mais, isso vai se desenrolando aí dentro de você mesmo, né? Então, essa linguagem, essa estrutura da dramaturgia, ela vai aos pouquinhos chegando aí na sua vida, né? Então, e aí o problema é que quando você escreve dramaturgia, você não quer mais parar de escrever dramaturgia, porque é algo muito instigante, né? Claro que qualquer gênero literário, para quem quer escrever, é muito bacana quando você vê aquilo pronto, mas a dramaturgia eu brinco um pouco, que é um pouco de brincar de ser Deus, né? Porque você cria aqueles personagens que falam, eles têm uma existência muito presente, né? Quando você vê no palco, então, aí o problema se instala, porque é muito, muito impactante, né? Aquelas suas falas ganhando vida, os personagens ali, vivos, né? É incrível, é uma experiência muito única e muito diferente dos outros gêneros literários, né? Então, a dramaturgia é um universo inesgotável praticamente. A ideia dos nossos encontros aqui meia hora passa rápido, né? Nossa Senhora, 1 hora passa rápido, meia, então. A ideia desses encontros sobre como se escreve isso é a gente ter meia hora de encontro. A gente vai deixar, eu no caso, vou deixar essa live aí por uma semana. Na semana que vem ela sai do ar, entra outra. E a gente vai ter aí uma ideia de ir trabalhando com isso de uma maneira
é diferente para quem quiser depois se aprofundar no assunto. Eu queria terminar esse nosso primeiro encontro sobre esse início aí de escrita de dramaturgia com um texto que quem fez aula comigo já ouviu, porque eu falo em todos os meus cursos, vocês que estão aqui que já fizeram, já ouviram, e eu gosto muito, e acho que teatro se faz sobre isso, né, que esse meme é sobre isso, é sobre repetição, mas a repetição, ela é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela é igual, ela é diferente. Tem um texto do Borges também, sobre o qual eu sempre falo, que é Funes o Memorioso, que o personagem fica as 24 horas do dia tentando reviver as 24 horas do dia anterior. Ele nunca consegue, porque elas são sempre diferentes. Por mais que ele tente tudo, ele quase chega, tem algo que sai diferente. Então essa repetição de teatro tem muito a ver com a repetição da vida, com a rotina, com as coisas que se repetem. O fato que a gente está vivo todo dia a gente tem que viver. Já é a repetição por si da vida. O teatro se assemelha muito à vida, essa estrutura que a gente tem, dramatúrgica. Então tem muito a ver também com esse ritual do todo dia. A gente acorda, todo dia a gente dorme, né? Então quando falam de ritual no teatro, não é um ritual, né, assim, místico, necessariamente, mas é a ritualização da própria vida. Então eu acho que é uma das linguagens mais instigantes, uma das que eu mais estudo e perscruto aí, e é sempre muita coisa para se saber sobre ela. Eu gosto muito de novos textos, de novas bibliografias, mas eu acho que tem algumas aí que a gente vai revisitando sempre e olhando sempre aquilo de outras formas. Tragédia grega, por exemplo, estou dando um curso que eu já dei várias vezes, sempre tem coisa nova para descobrir no universo teatral. Eu vou ler então essa minha reiterada citação desse livro que eu falo para as pessoas todas que querem estudar dramaturgia terem, que chama Três Usos da Faca, do David Mamet, que é um dramaturgo e cineasta norte-americano. É muito, muito bom, principalmente para quem está começando, que chama Sobre a Natureza e a Finalidade do Drama. Eu vou ler um trechinho, é um pouquinho extenso, mas é curto, é rápido, mas é comprido. É da natureza humana dramatizar. E essa é a grande frase que eu sempre falo nos meus cursos, porque a gente tem aí uma dimensão digamos, orgânica quase com a dramatização, portanto, com a estrutura da dramaturgia. Pelo menos uma vez por dia, reinterpretamos o clima, um fenômeno essencialmente impessoal, tornando-o expressão de nossa atual visão do universo. Que ótimo, está chovendo, logo agora que estou triste, a vida é assim mesmo, não é? Ou então dizemos, não me lembro de já ter feito frio assim, a fim de forjar uma união com os nossos contemporâneos. Ou então comentamos, quando eu era rapaz, os invernos eram mais longos, para aproveitarmos um dos encantos da idade. O clima é impessoal, e tanto o compreendemos quanto o exploramos dramaticamente, ou seja, como possuidor de um enredo, a fim de compreender seu significado para o herói, ou seja, para nós mesmos. Dramatizamos o clima, o trânsito e outros fenômenos impessoais, lançando mão do exagero, da justaposição irônica, da inversão e da projeção. Todos os instrumentos que o dramaturgo utiliza para criar. Dramatizamos um incidente, tomando os eventos e reordenando-os, alongando-os e comprimindo-os, a fim de poder compreender seu significado pessoal para nós, como protagonistas do drama individual que compreendemos ser a nossa própria vida. Se você dissesse, fiquei esperando no ponto de ônibus por 3 horas... Não, desculpa. Fiquei esperando no ponto de ônibus hoje. Provavelmente não seria dramático. Fiquei esperando muito tempo no ponto de ônibus hoje. Poderia ser um pouco mais dramático. Se dissesse, o ônibus veio rápido hoje, não seria dramático. Mas você poderia perguntar, sabe com que rapidez o ônibus veio hoje? E subitamente estaríamos captando os eventos da vida e usando instrumentos dramáticos. Esperei 3 horas por um ônibus hoje. É uma declaração dramática. Significa, esperei uma quantidade de tempo suficiente para ter certeza de que você compreenderá ter sido tempo demais. E essa é uma distinção sutil, pois o declarante não pode escolher um tempo curto demais para ter certeza de que a compreensão será comunicada, nem longo demais para que o ouvinte possa tomá-lo como autêntico, pois caso contrário, a declaração deixa de ser drama e passa a ser farsa. De modo que o protodramaturgo escolhe inconscientemente e como é de nossa natureza, com absoluta perfeição, a quantidade de tempo que permite ao ouvinte suspender sua descrença para aceitar que uma espera de 3 horas não está fora do reino das probabilidades, mas ainda assim está dentro dos parâmetros do incomum.
O ouvinte, então, aceita a afirmativa pelo prazer que ela proporciona. E uma peça pequena, porém perfeitamente reconhecível, acaba de ser encenada e apreciada. Esse é o David Mamet. Esta é a citação que eu recorrentemente faço nas minhas aulas. Todo mundo que fez aula comigo já ouviu. Eu tô dando aqui para vocês, que eu acho que dá para voltar aí, ouvir de novo. É da natureza humana dramatizar. Ou seja, a gente que, enfim, acompanha aí crianças, filhos ou não, a gente sabe, né, que a criança vai aprendendo isso intuitivamente. Ela não fez um curso de dramaturgia para saber isso. Tá lá a estrutura dramática. Né? Então, nossa, você sabe o que aconteceu comigo hoje? Por que a gente fala isso? Não, eu não estava com você? Óbvio que não. Por quê? Porque isso faz com que a gente suba um degrau no interesse pelo diálogo, no interesse pela história, pela narrativa do outro. Dramaturgia tem a ver com isso, com esse interesse pelo outro, com a alteridade, esse momento que a gente está passando e que, pelo visto, vamos passar aí cada vez mais. É muito importante o interesse pelo outro, esse ouvir, e acompanhar a narrativa, a história do outro. A dramaturgia põe o outro como fator constitutivo da sua própria estrutura, e sem o outro não há a possibilidade desse um também poder existir. A Vanessa tá dizendo aqui, bom dia. Oi, querida, super interessante, alteridade, exato. É uma das grandes questões aí da dramaturgia. A ideia aqui é a gente poder ter essa meia hora de conversa sobre os gêneros literários. A gente tá aqui 40 minutos, passa muito rápido, mas a ideia é a gente poder dar eu poder trazer um pouquinho do que eu sei, também conversar um pouco sobre o que eu não sei, que também é uma coisa, tudo carrega em si o seu contrário, já diria nosso amigo Hegel. Então eu agradeço quem veio nesse primeiro dia. Claro que as coisas vão se adensando, as pessoas vão vindo. Ó, Claudinei, bom dia. Cada projeto novo vai tendo seu tempo. Vai ficar gravado, vai ficar disponível online uma semana, aqui no Instagram e no meu canal do YouTube, Simplificando a Escrita com Paula Tran. E amanhã eu venho conversar com o Bruno, da livraria Ponta de Lança. A gente vai sempre fazer isso, falar um pouco, eu venho falar sobre esse gênero literário, que neste momento é dramaturgia, e no dia seguinte a gente conversa com uma pessoa do universo da escrita. Tá bom? Obrigadão para quem veio, para quem conversou. O Daniel disse muito, muito bom. Daniel, sempre aqui, muito bom que você esteja. E obrigada pela presença constante. Vamos trocar. Então, quarta que vem eu volto para falar um pouco mais sobre dramaturgia, um outro assunto, um outro aspecto. E amanhã eu tô aqui 11 da manhã para conversar também com com alguém aí do universo das letras, que amanhã é o Bruno. O Manuel, abraços, gente. A Cláudia, adorei, que bom. Muito bom que vocês estejam aqui de novo. Volto amanhã e volto quarta que vem para continuarmos falando sobre esse gênero literário tão gigante que é a dramaturgia. Obrigadão, gente. Até mais.